E aí, galerinha, tudo bem? Hoje nós temos uma receita muito especial para esses dias frios que estamos vivendo nesses últimos dias, né? Para despedir do inverno, a gente vai ensinar uma receita de caracol de coco. Vamos aos ingredientes. Vocês vão precisar de meio quilo de farinha de trigo, uma xícara de óleo, uma xícara de leite, 3 ovos, 60 gramas de fermento biológico com uma colher de sopa de açúcar e meia xícara de leite de coco. Esses ingredientes são para massa, tá? E lembrando que essa meia xícara aqui de leite de coco pode ser meia garrafinha, tá? E o recheio desse caracol, eu já fiz aqui para adiantar um beijinho em ponto mole, né? Tá quentinho. Na receita desse beijinho, eu fiz no micro-ondas mesmo. Nós utilizamos uma lata de leite condensado, 395 gramas, 100 gramas de coco, pode ser coco ralado. Eu utilizei o fresco, mas não tem problema se vocês quiserem utilizar o coco ralado. Coloquei a meia xícara de leite de coco, ou a outra metade da garrafinha de leite de coco, e uma colher de sopa de farinha de trigo. Esse aqui, ele tem glúten, né, por conta da farinha de trigo. Mas, se vocês quiserem utilizar amido de milho como um espessante, pode ser utilizado também. Ele tem que ser o primeiro a ser feito, porque na hora de fazer a massa, tem que estar um pouco frio, né? Pra não jogar ele tão quente na massa. Então, vocês comecem pelo beijinho. Ah, mas eu não quero beijinho. Se você tiver uma receita de um creminho que vocês gostam de fazer, também pode utilizar, que fica muito gostoso. Desde que ele seja assim, fácil de passar na massa. Vamos, mãos à obra. Primeiro, eu tenho que dissolver aqui o açúcar no fermento biológico. Agora eu posso agregar aqui, nessa mistura, o leite. Vamos colocando aos poucos. Vamos fazer primeiro a parte líquida, tá? Agora eu posso agregar aqui o leite de coco. E o óleo. Óleo de milho, óleo de soja. Óleo de milho é melhor, mas se quiserem utilizar óleo de soja, não tem problema. E aqui, 3 ovos. 3 ovos tipo grande, tá? 60 gramas em média. Agora, na minha vasilha, no meu bowl, vocês podem abrir uma cavidade no centro e despejar toda essa parte líquida, tá? Não vou colocar a mão ainda, mas vamos colocar aqui uma colher de pau ou de silicone para ir mexendo essa massa. Essa massa dá um pãozinho muito gostoso. Aqui precisa de um pouquinho de força. Tá? Aí vocês vão perguntar assim, ah, não posso usar aquele fermento para pão, fermento seco? Pode-se até utilizar, só que aí as medidas são outras. Essa receita, ela tá a
adaptada para o fermento biológico. Se vocês utilizarem o fermento seco, aquele sachêzinho de 10 gramas, ele é para 1 quilo de farinha de trigo, né? Então, vocês podem usar meio sachêzinho daquele. Mas eu não me adapto muito bem com fermento seco. Eu prefiro o biológico. E o biológico, a gente encontra no mercado, ou vocês podem pedir por grama, e aquelas... os quadradinhos, né? Vocês já viram os quadradinhos? Aqueles quadradinhos que vendem com 4 unidades. Não vou fazer merchandising de marca nenhuma, mas tem a Flash, a Itaquara, né? Eles vendem com 4 unidades. E as 4 unidades dá essas 60 gramas que precisa. Gente, a massa tá quase pronta. Ela fica assim, elástica. Consegue ver aqui que ela tá bem elástica, né? Mas ela tá muito úmida. Então, aqui a gente tem meio quilo de farinha de trigo. Agora a gente vai secando essa massa. Vocês podem aí separar mais umas 100 gramas, mais ou menos, que a finalização dessa receita vai mais umas 100 gramas de farinha de trigo. Tá? Vocês podem ir aí secando ela. Ela não vai ficar muito seca, mas, gente, essa receita toda, ela consome 600 gramas de farinha de trigo. Mas vocês não comecem com toda a farinha. Vocês vão sentindo que a massa, ela vai ficar menos úmida, mais sequinha. Porém, ela vai continuar elástica. Eu nem precisa sujar a mão. Mas vocês vão trabalhar bastante muque. Aqui a gente fica forte com o braço de merendeira. Por isso que eu não faço musculação. Porque senão vai ficar muito feio. Olha que maravilha. É uma massa super bonita. Nessa massa, eu usei aqui ovinho caipira, gente. Que a gente colheu ontem. Muito bom. Na verdade, não fui eu que colhi, né? Mas tem uma amiga da minha mãe já que tem umas galinhas lá no sítio. E fica uma massa amarelinha. Quanto mais fresquinho, sempre melhor o ovo, né? Agora a gente vai limpar essa área aqui. E vamos abrir a massa. Não precisa ela descansar nessa etapa, tá? Ela pode descansar depois. E, ó, mais um pouquinho, porque eu ainda não utilizei todas aquelas... Agora não tem jeito, hein, gente? A mão vai ter que pôr na massa agora. Lembra que eu falei pra vocês que vai mais 100 gramas? Aqui a gente completa 100 gramas pra sovar. Vamos tirar todo o conteúdo aqui pra não ficar nada na vasilha. Porque depois pra lavar massa, ninguém merece, né? Vocês vão fazendo desse jeito, polvilhando a farinha. Agora abre com os dedinhos. Vamos virar a massa do outro lado. Vamos polvilhar aqui, ó. A massa, ela tá super fácil de abrir. Nem precisa do rolinho. Eu acabei pegando o rolinho, só que com a pontinha dos dedinhos a gente consegue fazer um quadrado mais ou menos de 40 por 40, ou 30 por 30.
Ó que bonito. Agora vem aquele recheio, um beijinho molinho. A gente vai passar toda essa em cima dessa massa. Esse pão, gente, tem gente que fala fatia húngara, né? Mas eu falo que é caracol de coco. E tá um cheirinho tão gostoso de leite condensado com leite de coco. Se for possível na região de vocês, comprem coco fresco. Dá outro sabor na massa. Agora a gente vai enrolar como se fosse um rocambole. Começa aqui pequenininho, ó. Pela pontinha. E vamos virando a massa. Aí você traz aqui. Agora aqui eu vou passando mais farinha, só pra dar uma polvilhadinha nele. Ó, tá um rocambolão compridão. Agora com uma faca de serra, a gente vai cortar os caracóis. Ó. E posicionar eles na forma. Eu acho que aqui vai melhor uma faca sem ser de serra. A gente vai cortar mais ou menos assim, ó, uns 2 dedos, tá? E vamos posicionando, dando um espacinho entre um e o outro. Legal que vocês podem fazer esse pãozinho à noite para comer de manhã, ou fazer de manhã para comer no café da tarde, né? E vai dar um chorinho, uma bundinha. Olha, pessoal, 3, 6, 9, 12. 12 caracóis, né? Que vai render essa receita. Agora, vocês podem já deixar o seu forno pré-aquecido 180 graus. Para que essa massa, ela vá já com o forno quentinho. E o que que nós vamos fazer? Nós vamos pincelar a gema agora em cima dos caracóis, tá? Então, aqui a gente vai precisar de mais um ovinho. Eu não tô com aquele pincel de confeiteiro, porque casa de ferreiro, espeto de pau, né? Aí falta às vezes algumas coisas. Eu já falei que estou gravando esses vídeos em casa. E em casa eu não cozinho tanto assim. Mas vocês podem fazer com uma colherzinha que dá.
perfeitamente a mesma coisa. A gente vai passando aqui. E maravilha. Deixar ele descansando aqui uns 5 minutos antes de levar ao forno, tá? Enquanto isso, vocês vão lavando uma louça, né? Pra não deixar nada sujo, que é o tempo da massa crescer. Pessoal, já deixem previamente também pronto açúcar de confeiteiro, pra gente polvilhar depois que essa rosca sair do forno. Porque, gente, açúcar nunca é demais, né? Daqui a pouquinho a gente vê o resultado. Então, pessoal, após 30 minutos no meu forno, nós temos aqui os caracóis prontinhos, assadinhos. Olha, bem moreninho embaixo, bem douradinho em cima. O tempo vai depender de forno para forno. Se eu tivesse lá no trabalho, a gente tem o forno elétrico. O tempo que eu asso lá é 20 minutos, 25 no máximo. Aqui foi um pouquinho mais, porque é forno a gás convencional, então demora um pouquinho mais, mas não compromete. Vamos experimentar para saber como é que ficou. Tá meio quentinha ainda, olha, saindo a fumacinha. Olha, gente. Muito bom. Vocês precisam fazer essa receita.